outro conflito que é o tarifário entre Estados Unidos e todo o planeta, mas especificamente, inclusive, deixa eu confirmar aqui, isso aqui está no site da CNN Brasil. Deixa eu mostrar para vocês. O assunto principal é o que a gente já contou sobre a libertação de reféns, mas vejam aqui, ó. Estados Unidos e China. Pois é, Pequim. Aqui, China promete retaliação caso Trump não recue de tarifa adicionada de 100%. Pois é, caso o presidente dos Estados Unidos cumpra a promessa de impor novas tarifas sobre as importações chinesas. Esse anúncio que você está vendo já aqui na nossa home foi feito hoje pelo Ministério do Comércio da China. Apesar de não anunciar qualquer aumento tarifário, o Ministério soltou uma nota em que chama as tarifas dos Estados Unidos de hipócritas. É assim que eles se referem, hipócritas. Bom, o país ainda afirmou que as medidas sobre terras raras foram uma reação ao comportamento dos Estados Unidos ao longo das negociações comerciais entre os dois países. Também disse que, apesar de não ser a posição ideal, a China não tem medo de brigar. E a gente é que tem medo, né, Débora, de ver que eles não têm medo de brigar, porque no fim das contas... Onde que vai parar tudo isso, né? Onde é que para tudo isso? De que maneira vão haver os efeitos, né, para todos os moradores? Bem-vinda, Débora Oliveira, nossa analista de economia aqui na CNN Brasil. E não é a primeira vez que isso acontece, é isso? Não é a primeira vez, Elisa. E a China dizer agora, olha, a gente não tem medo de brigar, tem toda uma bagagem por trás disso daí, que a China traz, que a China carrega. Por quê? Aí eu vou lembrar para vocês o seguinte, no primeiro mandato de Donald Trump, a China já sofreu bastante retaliação, inclusive tarifária, porque essa disputa dos Estados Unidos com a China não é exatamente uma novidade. Essa guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo acontece há um bom tempo, inclusive no primeiro mandato de Donald Trump, isso já havia acontecido. Só que existia um outro momento naquele cenário para a economia da China, que agora, dessa vez, diante desse tarifaço, como que os Estados Unidos encontrou a China? Em um momento em que a China vinha expandindo muito mais, entendendo que eles precisavam fortalecer a sua economia local, o seu consumo interno. É tanto olhar que a gente, dentro. exatamente, é tanto que a gente tem visto muitos estímulos por parte do próprio governo para consumo na China, para infraestrutura, ou seja, isso tudo era um momento que a China já vinha vivendo, né, e se fortalecendo em suas parcerias comerciais, já vendo desde lá do passado que não poderia manter a dependência dos Estados Unidos, que a qualquer momento poderia vir com qualquer tipo de retaliação, e isso economicamente impactava demais eles. Então eles correram contra o tempo para, primeiro de tudo, conseguir mão de obra qualificada e mais barata, e a gente sabe que a China conseguiu isso e avançou bastante nisso. Não precisa ir muito longe, a gente tem, por exemplo, a Apple, que é uma grande gigante americana e que boa parte dos seus aparelhos, iPhones inclusive, são montados lá na China. Isso não é por acaso, né? E aí os Estados Unidos encontram nesse tarifaço a China num outro momento, em que ela está mais preparada para poder enfrentar esse tipo de guerra tarifária. É tanto que a gente não teve uma desaceleração da economia chinesa como se esperava de que tivesse. A gente vai ter dados ainda mais recentes aí do PIB para poder ser divulgados aí na outra semana da China, mas até então é isso que a gente tem. E quando começou esse tarifaço nesse ano, lá em abril, não sei se vocês vão lembrar, mas assim que Donald Trump anunciou aquelas tarifas recíprocas e a China sendo a maior impactada nessa história, a gente passou uma semana em que a gente tinha uma guerra de números, porque virou uma guerra de números. Uma tarifa acima de 50% já viabiliza qualquer tipo de relação comercial. A partir disso não faz mais sentido, já passa a ser uma sanção, né, praticamente. Então você já corta a relação comercial com aquele país, isso torna inviabilizado. E a China só ia respondendo com mais tarifa. Se Donald Trump anunciava 100%, a China anunciava 110%. Se Estados Unidos anunciava 150%, a China anunciava... E assim foi crescendo e virou uma guerra de números. Até que eles decidiram entrar numa trégua tarifária para negociar essas tarifas recíprocas. Eu chamo a atenção para a tarifa recíproca, gente, porque a gente já tem uma tarifa de 30% valendo para os produtos chineses, para além de outras retaliações em alguns setores pontuais, tanto dos Estados Unidos para a China, como da China para os Estados Unidos. Na questão da soja, por exemplo, a China impôs uma tarifa de 20% para importação da soja, para evitar que os chineses importem a soja. Assim como o governo da China
orientou as suas empresas de tecnologia a não comprarem chips lá nos Estados Unidos. Então, a gente percebe que existe algumas retaliações pontuais em determinadas situações. Terras raras, que são aqueles minerais críticos utilizados para a produção de diversas coisas, por exemplo, para inclusive armas, também armas nucleares, para equipamento de defesa, enfim, para uma série de fatores. Os Estados Unidos não têm estoque disso, eles não têm em seu solo terras raras. Para além de não ter, ele tem que procurar algum parceiro comercial. A China, Elisa, hoje tem o maior estoque de terra rara, mas para além disso, eles têm a capacidade de extrair essa mineração. Porque não basta ter, você tem que ter a expertise de conseguir extrair isso. O Brasil, por exemplo, tem a terra rara, mas a gente não explora, porque a gente também precisa tanto de uma capacidade técnica para tanto, porque não é algo barato de se fazer, e também leis ambientais que permitam, porque alguns desses minerais têm que ter um certo tipo de manuseio, porque impactam o meio ambiente. O que a China fez? Correu e conseguiu se especializar nisso de tal maneira que eles dominam mais de 90% no mundo inteiro nesse comércio de terras raras, porque além de ter em solo, em estoque, eles conseguem minerar isso de uma maneira, assim, excepcional. Muitas vezes acontece das pessoas mandarem para lá esse mineral para que eles consigam realmente fazer todo o processo de mineração. Enfim, é uma parte mais técnica. Mas foi a partir desse momento de que a China quis impor, segundo a China, por causa de comportamento dos Estados Unidos nessas negociações que ainda vem rolando, que eles quiseram só, então tá, eles sabem que terra rara é um ponto fraco dos Estados Unidos e eles estão usando isso como moeda de troca. E se mantiver realmente essa tarifa, se os Estados Unidos não voltarem atrás, o que a gente pode ver ao longo dessa semana agora é novamente essa guerra de números de ambos os lados, porque a China já disse que vai retaliar, seja com terras raras ou com qualquer outro ponto ali que a gente sabe que pode acabar afetando os Estados Unidos. Chips, semicondutores, um deles, por exemplo. Tanto que tem